Olá, queridos amigos, muito boa noite. É com muita alegria, mais uma vez, mais uma quinta-feira à noite, a gente para prosear, para bater um papo muito gostoso com vocês que seguem, que curtem, que compartilham das nossas redes sociais. Que bom que tem dado muito certo. Eu estou muito feliz porque a gente tem feito esse projeto Arquivo Vivo acontecer todas as quintas-feiras. E é com muita alegria que a gente faz acontecer e está dando certo, trazendo sempre bons amigos aqui. E eu estou mais feliz ainda porque hoje eu trago um novo amigo para bater um papo com a gente. E amanhã eu terei o prazer de entrevistar o meu velho amigo Renato Mitsuyoshi, também na live da paróquia São Mateus. Então é com muita alegria que a gente faz essas lives acontecerem e que bom. Estou muito feliz. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. É com muita alegria. O meu querido convidado para a gente começar o nosso bate-papo dessa noite. Vamos falar sobre um muito bom, muito interessante, que tenho certeza que mexe com as estruturas de todos nós. Todos nós sempre temos muitas dúvidas a respeito desse tema. E o professor Rudy Clay, ele, graças a Deus, tem nos dado a alegria de trabalhar alguns temas também, até pela arquidiocese, tem dado alguns cursos também sobre catequese. E aí, no convite, no chamado, a gente, por um acaso, escolheu esse tema, que é um tema tão gostoso, mas também, como eu disse no início, tão pragmático, até difícil de conversar. Mas nada é difícil quando você tem uma mente aberta, quando você tem uma mente brilhante. Ele vai rir agora. Quando você tem uma mente assim tão legal como do professor Rudy Clay. Então, o prazer vai ser todo nosso conversar com ele. Deixa eu dar uma boa noite para ele e dar uma boa noite para vocês que já estão entrando. Muito boa noite, meu amigo Rudy Clay. A gente está fazendo aí os testes. Olá, olá. Tá conseguindo ouvir todo mundo? Olá, estão conseguindo ouvir? E agora? Então, eu estou te vendo bem, estou te ouvindo. Deu umas falhazinhas, mas é muito normal. Mas eu vou aguardar também que o pessoal que já está entrando, a Giselda já está aí, já está na telinha, já vendo a gente, já mandou um abraço dizendo saudade de vocês, Giselda Santos. Pois é, bem saudade de Giselda, viu? Grande Giselda. Pois é. Então, meu irmão, amigo, André, né? Já tem acho que 1 ano e pouco que a gente não se vê, né? É verdade. Mais de 1 ano que a gente não se vê, a gente se conheceu em 2018, foi 2018, nos conhecemos em 2018, exato, no Cursilho de Cristandade, né? Um retorno que eu fiz ao cursilho depois de tantos anos. Eu fiz o cursilho em 2002, nunca tinha ido lá nunca tinha servido no cursilho, e de repente o professor Gouveia, aquele homem sagrado, santo ali, aquele professor, acabou nos convidando e a gente acabou participando, e foi lá que eu conheci André, e foi uma pessoa que eu admirei bastante pelas colocações que eu vi lá e as partilhas que a gente teve. Então foi sensacional. A recíproca aqui, até aqui tem sido 100%, mas 100% verdadeira, porque o nosso querido mestre Gouveia, ele também foi um dos responsáveis pelo meu retorno. Eu ainda mais do que eu passei entre 16 e 17 anos do tempo que eu fiz o meu cursilho para o tempo que eu retomei os trabalhos lá e servi lá no cursilho de cristiandade. Então foram 16, 17 anos, foi bastante tempo. E também digo a mesma coisa, eu fiquei tão feliz e tão bem impressionado com a sua forma tão gostosa, né? tão clara, tão prazerosa, tão harmoniosa de falar sobre Jesus. É claro que aqui a gente não vai destrinchar o que acontece no cursilho para não perder a graça, né? Mas assim, foi muito rica. Não pode. Foi muito rico para mim ouvir, através da sua voz, das suas colocações, como um professor de história. É de história, não é isso mesmo? História, exato. Como professor de história, ele vai lá e vai remendando, vai costurando todas as realidades até chegar
né? Começa pelo Jesus, filho de Maria, José, começa pela descendência. Então você fez essa trajetória assim tão rica e tão bonita, foi costurando de uma forma tão gostosa de se ouvir, que eu disse, cara, aquela pessoa que a gente olha assim, ouve e diz, eu quero ser amigo desse cara. Então, assim, foi bem assim. Olha lá, Giseldo já falando aqui, Rude é uma sabedoria em pessoa, uma delicadeza também, com certeza. Ô, Rude, conta um pouquinho da sua história, que aqui no Prosa a gente conversa bastante, mas eu quero conhecer quem é Rude Clay, filho de quem, nasceu aonde, um pouquinho pra gente. Antes da gente entrar nesse tema tão denso e tão gostoso que é fé e razão. Tá bom, então. Então, André, só esclarecendo, aqui tá um pouco escuro, porque eu vim pra cozinha, porque eu tava na sala, mas as crianças hoje na rua resolveram brincar. E elas estão brincando bastante, os filhos dos vizinhos aqui. E que bom que estão brincando na rua, que bom que estão podendo correr na rua. O seu fone acaba abafando um pouquinho, a gente não ouve quase nada. Que bom. Pronto. Aí, a gente veio aqui para a cozinha, tá um pouquinho escuro, então, mas assim. Então vamos lá. Quem é Rude Clay? Então, eu nasci no Ceará. Acho que tá dando uma falhinha aí, será que estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo ouvir? Tá tudo tranquilo? Voltou agora. Realmente, quando você começou a falar que era do Ceará, eu falei, você está usando a internet do seu celular ou o Wi-Fi da casa? Não, é o Wi-Fi mesmo. Não sei se né? hoje ele resolveu. Ele parece aqui que está querendo dar mas tá voltando. Vamos lá. Beleza, então vamos lá. Continuando, então eu sou do Ceará, nasci no Ceará, mas passei só uma parte da minha infância lá. Vim morar aqui em Sergipe com 8 anos, sou filho de família simples, da roça mesmo, minha família é da roça. A gente veio aqui para Aracaju em 1991, e lá começa a minha trajetória aqui. Comecei a estudar tarde, né, André? Eu só aprendi a ler com 10 anos, porque lá no Ceará a gente não tinha, lá a gente não tinha escola próxima, a escola mais próxima era de um povoado, que para chegar lá só de cavalo era quase 2 horas. Então, eu não cheguei a estudar, só vim estudar aqui mesmo em Aracaju. Então, entrei na escola com praticamente 8 anos. 8 anos, a criança hoje já acho que está no 3º ano já, né? A antiga 2ª série, que a gente chamava. Eu não iniciei meus estudos praticamente com 10 anos. Então, vim aprender a ler, estudar com 10 anos. Então, era um pouquinho atrasado na escola. E então minha trajetória foi um pouco essa de estudo. Sempre fui um aluno aplicado na escola, sempre gostei muito dessa coisa do conhecimento, sempre me instigou isso. E não sou casado, hoje só namoro, só tenho uma namorada. Já fui noivo já, mas hoje sou casado. Sou filho do Antônio Patrício, né? Já foi homem da roça, já trabalhou com crediário, certo? E minha mãe, Wanda Marta, trabalha é uma costureira. Já foi também mulher da roça, mas hoje é costureira. E hoje a gente leva uma vida, graças a Deus, bem tranquila. Graças a Deus, que alegria. Você tem algumas coisas que me agradam muito. Por exemplo, o sobrenome Patrício, por causa do meu irmão e meu quase pai, padre Arnóbio Patrício de Melo. E você tem uma mãe. Patrício. E você tem uma mãe costureira. Então, meu irmão, a gente já se entrelaçam aqui as nossas áureas por causa disso. Santa minha mãe, Maria das Virgens, que é uma costureira de mão cheia e até hoje trabalha e é amada por todos os seus clientes. Então, que bom, assim, olha que coisa maravilhosa. Agora, eu queria que você me dissesse, porque quando a gente fala daquilo que a gente ama, transborda, transpira. Me fala, assim, da sua conversão madura ao catolicismo, porque às vezes a gente é batizado, normalmente como todo católico, né? Mas aí chega um momento que a gente, é como dizem os evangélicos, eles dizem, encontrei Jesus. No caso da gente, é a manifestação do batismo que a gente abraça através do sacramento do crisma, através dos sacramentos da igreja e vivifica em nós. Em que momento você disse assim, é aqui que é meu lugar, é aqui que eu escolho ser católico e por quê?
Então, é uma boa pergunta isso, e é uma coisa interessante, porque tinha uma coisa que me fascinava como criança lá no Ceará, André, que era justamente a questão do sacerdócio. Eu dizia, eu quero ser padre. Repara, uma criança dizia que queria ser padre. Mas quando eu vim morar aqui em Aracaju, eu não tive esse contato muito direto com a religião. Então, somente aos 12 anos que eu fui colocado na igreja para fazer a primeira comunhão, coisa comum. Meus vizinhos faziam, convite desse meu vizinho, vamos para a igreja fazer a primeira comunhão, eu fui. Mas ali não foi uma experiência muito de encontro. Eu lembro que eu nem cheguei a concluir a primeira comunhão. A minha conversão, eu digo que ela se dá em dois momentos. A primeira delas é uma conversão mais, como se diz assim, de inspiração mesmo, de encontro, no momento que eu tive muito pessoal. Aos 13 anos, eu fui submetido a uma cirurgia de apendicite. E naquele momento, numa questão mesmo ali de um momento súbito de fé, eu fiz uma promessa à Nossa Senhora. Fiz uma promessa à Nossa Senhora de que se eu saísse recuperado daquela fé, eu iria para a igreja para fazer a primeira comunhão, já que eu tinha abandonado no ano antes. Então eu prometi a Nossa Senhora. E foi incrível que eu subi para o centro cirúrgico, eu fiz essa promessa olhando para um terço que não tinha uma cruz, tinha uma medalha milagrosa. Sim. Aí eu olhei para aquela medalha milagrosa, né, que é a imagem de Nossa Senhora das Graças, e aí eu prometi a Nossa Senhora que eu iria voltar para a igreja no ano seguinte para fazer a primeira comunhão. Bom, minha cirurgia foi um sucesso, graças a Deus, atribuo isso com certeza a uma intervenção divina, porque a minha cirurgia, André, ela teve um pequeno grau de risco ali, porque o meu apêndice, ela estava prestes a estrangular, e quando isso acontece, há um percentual, vamos dizer assim, de óbito grande quando isso acontece. Então, tinha um certo risco ali na cirurgia. Mas, assim, comigo foi tudo tranquilo. Ocorreu tudo da melhor forma possível. E aí eu resolvi cumprir a promessa que eu fiz à Nossa Senhora. Então, fui para a igreja, comecei ali. Isso foi no ano de 1996, 1997. Comecei essa caminhada ali devagarzinho na catequese para fazer a primeira comunhão. E aí vem o ano de 1998, que esse aí foi o ano, aí onde eu digo a você que é a segunda fase da conversão. A primeira foi essa questão dessa promessa, talvez inocente, Sim. né, de fé apenas ali, de acreditar. E a segunda parte acontece, e aí eu acredito muito nisso, que foi quando um amigo meu me convidou para participar da Legião de Maria, que é um movimento da Igreja Sim, Católica sim, conheço. maravilhoso. E aí eu fui visitar essa Legião de Maria. Eu só disse a ele que iria visitar, porque eu andava ali na igreja somente nas missas. Eu achava bonita a missa, mas esse negócio de grupo ali não era muito Sua minha cara, praia, não. Eu disse, sim. não, esse negócio não. Aí, mas eu fui visitar a Legião de Maria justamente por causa do nome Maria, né? Só porque tinha o nome de Maria. Aí, como eu tinha esse apego aí sentimental com a Virgem por causa da promessa, eu fui. Então aí começa uma coisa muito muito interessante da minha vida, porque no dia que eu fui visitar a Legião de Maria, tem algo que me chamou muita atenção. E aí eu atribuo isso a uma questão de fé e de providência divina, né? Quando eu olhei, quem já foi legionário sabe, ou quem sabe que a imagem que os legionários usam é justamente a imagem de Nossa Senhora das Graças. E foi Isso. justamente olhando para essa imagem que eu fiz aquela promessa lá no centro cirúrgico. Então eu entendi isso Isso é como uma mensagem. algumas pessoas chamam isso de coincidência, mas a gente sabe que foi a providência divina, né? Foi uma providência. Então aí A Giselda, ela está aqui dizendo assim, ela está encontrando já os pontos em comuns também e dizendo que foi legionária, que conhece a história da cirurgia. Pode continuar. eu contei. E foi exatamente aí. Então eu resolvi, acabei ficando na Legião de Maria. Pronto, nesse ficar na Legião de Maria, e vamos dizer que aconteceu em mim ali aquele período do querigma, né? A questão do Sim, encontro pessoal com Jesus, né? A fé, ela se dá, a nossa fé, ela é amadurecida na caminhada, mas existe aquele momento único, que foi essa sua pergunta. Então, o momento da conversão, para mim, foi o momento do encontro com Jesus. Então, todos esses episódios foi um caminho para o encontro sim, pessoal com Ele. O sim. encontro pessoal com Jesus é a marca de tudo, né? E a partir daí eu fui aprofundar a minha fé. E é exatamente nesse aprofundar a fé que a gente tira essa fé que sai, que está aqui no coração enquanto sentimento, mas ela vai virando racional também. Ela vai ganhando sentido
racional. Então, a fé que foi despertada, ela foi ganhando sentido ao longo da caminhada. E a decisão madura ao catolicismo se deu nesse processo aí, no conhecimento também da fé. Muito bom ouvir e ver você falando tudo isso, porque me recorda as palavras do grande catequista, o Padre Zezinho, de todos nós, católicos brasileiros, que ele fala uma coisa muito legal. Ele diz que a nossa fé ela precisa ser explicada, porque não só a fé explicada, mas várias outras coisas hoje têm a necessidade de explicar o conjunto dos valores que existe dentro dessas realidades. Então, uma fé explicada, por isso que ela precisa da razão, que é um dos temas que nós vamos debater daqui a pouco, e nós vamos entrar nesse debate. Então, a razão é essencial. Claro que existe, como diz, dentro do querigma, no primeiro momento, existe, é como uma paixão, que a gente, que tem a criança ou adolescente tem o seu primeiro amor. É o primeiro amor, querigma, né? E que bom, Exato. e que bom que dentro da catequese, a nova catequese que a igreja nos traz através do documento 107, ele dá tanto valor a esse primeiro encontro, a esse despertar emocional e espiritual, para depois entrar a razão. Mas dentro da razão, se você já me permite falar, a ciência, meu querido amigo Rudy Clay, ela se alimenta do estudo pragmático da dúvida, certo? Já a fé, a nossa fé, ela tem a certeza dentro da rocha e da verdade que é Jesus Cristo. E por isso o dogmatismo. Então, sim, uma tem a dúvida como objeto de estudo, né? Já a outra tem a verdade de Cristo, as verdades dos mistérios, né? Que a nossa igreja, a nossa religião é mistagógica, é do mistério. Então, essas duas realidades, uma que está na dúvida e outra que coloca uma verdade absoluta, que é Cristo, que é a pedra central, isso não coloca essas duas realidades totalmente diversas uma da outra? Contraditórias, como Contraditórias, você diz, exatamente, diz, né? Isso, Eu creio que aí existe essa concepção e eu acredito que ela é muito equivocada. Essa tentativa de separar a fé da razão. Quando a gente olha, por exemplo, os primeiros cristãos, os patrísticos, os primeiros homens a estudar a fé, né? Os primeiros cristãos não estavam muito preocupados em estudar a fé, na verdade eles estavam mais na questão litúrgica. Mas os padres da igreja, que é uma corrente que nós conhecemos até na filosofia como os patrísticos, eles vão tentar entender a fé à luz da filosofia. Sim. Ou seja, a teologia deles, que é uma tentativa de explicar a fé, de se estudar, né, a revelação. A gente precisa lembrar que a teologia ela não é uma ciência, ela é um conhecimento, e ela também não estuda Deus, apesar do nome teologia parecer, né, teos, então Deus, logia, logos, estudo, então estudo de Deus. Não, na verdade a teologia não estuda Deus, a teologia estuda a revelação, aquilo que Deus revelou. Deus não se estuda. Na teologia tem um princípio fundamental que é Deus, ele continua sendo Deus. O resto a gente vai averiguar. Então, a teologia, quando nasce, essa teologia cristã, da patrística, ela vai buscar exatamente na filosofia as suas bases. E a filosofia a gente considera também um conhecimento, mas naquela época a filosofia era a ciência. É interessante porque o conceito de ciência ele vai modificar ao longo da história. O que nós conhecemos como ciência hoje nem sempre foi. Por exemplo, quando a gente volta um pouquinho na antiguidade, a ciência era a mitologia. Os mitos, aquilo que explicava, né? Com o advento da razão, que é a filosofia, né? Por volta ali do século V a.C., começa esse advento da razão, que é uma tentativa de explicar os fenômenos da natureza através da razão, não através dos mitos. Eles são os pré-socráticos. Então vai nascer a filosofia, e a filosofia é uma tentativa de explicação racional. Então, por exemplo, a filosofia era a ciência. Agora, com os patrísticos, com o advento do cristianismo, e essa teologia sendo explicada, não só à luz da fé, mas à luz da razão também. Então, se utilizou a filosofia como base teológica. Não existe teologia sem filosofia. Não existe, para toda teologia é necessária uma filosofia. Tanto que você pode observar que nos seminários, antes do seminário estudar teologia, ele estuda
filosofia antes, porque ele precisa muito das legal. bases, porque é a filosofia que vai alimentar a teologia. Isso, é muito legal isso que você está falando, porque é o grande alicerce realmente de muitas áreas de conhecimento, inclusive da própria ciência, é a filosofia. Ah, claro, porque o pai, vamos dizer assim, que o pai da razão, dessa questão do pensamento racional, é a filosofia. Agora, quando a gente chega ali no período medieval, a gente tem a teologia se torna, vamos dizer assim, a grande ciência. Por isso que eu disse, olha, não vamos entender aqui o conceito de ciência que a gente tem hoje não se aplica a todos os períodos da história. Então, nos primeiros, na antiguidade, a filosofia era a ciência. No período medieval, a teologia era a ciência. A partir do século XVI ali, com o advento do Renascimento, né, nascimento do chamado conhecimento científico, ou seja, essa ciência separada da teologia e da filosofia. Vai nascendo uma terceira corrente de conhecimento, que é o conhecimento científico. Então, o conhecimento científico ele vai utilizar de outros métodos. Então, o grande objeto da teologia é a fé. A filosofia, a razão. Então, ali com Descartes, né, e outros, eles vão tentar destrinchar, construir um método, né, através da verificação, da experimentação, para o que nós chamamos de ciência. Então, está nascendo ali a partir do século XVI, o que nós hoje chamamos de conhecimento científico. Então, que é hoje o grande conhecimento. Então, creio que nesse período, sim, vai ter alguns embates porque é um conhecimento novo que está nascendo, ele está utilizando outro método para explicar fenômenos, enquanto a teologia já tinha suas bases. Então, naquele momento, sim, vai existir alguns conflitos ali que são justificáveis pelo tempo histórico. Hoje, a gente não tem mais esse, vamos dizer assim, esse embate tão profundo, porque os dois estão em campos diferentes. Hoje nós entendemos que a teologia, né, a fé, a teologia ela busca explicar a questão da fé e a ciência ela busca explicar fenômenos naturais, enfim, são campos diferentes. Enquanto o conhecimento científico ele tem os seus objetos específicos, a teologia também tem os seus. A gente está tendo, Rudy, a gente está tendo algumas interferências. Não sei se você está percebendo aí, mas você percebe aí pelo seu canal que está tendo algumas interferências, percebe? Às vezes um pouquinho de nada ele gira aqui, mas a tela fica girando. Agora mesmo tá ok. Agora mesmo tá ok. Pronto. Agora mesmo tá tudo tranquilo. Pronto, vamos lá. Então, mas tá vendo aqui algumas interferências. Você quer... Bom, vamos ver se a gente consegue permanecer. Se tiver uma interferência muito progressiva, aí eu vou pedir para você até mudar de posição. Aí você sai e entra de novo, se for o caso. Porque o assunto tem sido tão rico que quando a gente perde um pouco da explicação, a gente perde toda a linha que a gente quer construir no nosso debate. Agora, por exemplo, está me ouvindo? Eu não estou. A sua imagem outro ambiente, enquanto isso, para a gente... Aí, pronto. Pessoal, a gente está discutindo com o nosso querido professor e amigo Rudy Gley, sobre fé e razão. E aí a primeira pergunta foi se existe um embate, se existe uma diferença, é lógico que existe, pela própria linha de pensamento. Olha lá, ele já tá voltando aqui. Vamos ver se a gente consegue trazer ele de volta agora com menos interferência. Olá, vamos lá. Opa, agora voltou. Pronto, voltou. Olha, o bicho caiu aqui. Parece que melhorou agora, viu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pronto, então, Rudy, então quer dizer que a razão, ela não é contraditória à fé. Então, para a gente arrematar. Repita aí que agora cortou aqui a sua pergunta. A razão, ela não é oposta, ela não é contraditória, ela não é um
um outro lado totalmente distante uma da outra, da fé. Não, de forma alguma, né? Por mais que aparentemente possa ser por causa de algumas temáticas, eu atribuo isso muito ao grande problema histórico que aconteceu com Galileu Galilei, né? É clássico. Sim. Aquele problema com Galileu, que a igreja foi contra o estudo científico. Não é bem assim. A gente precisa entender o contexto da época, né? E o contexto da época, você tinha a teologia como a grande base, né, de conhecimento, e ele foi utilizar as explicações através de um outro método. Ele foi censurado, a verdade é essa, ele foi censurado, mas aquela censura partiu do conhecimento que se tinha da época. Isso é comum. Até hoje existe isso no campo acadêmico, né? Se você for olhar no campo acadêmico, então, claro que naquela época, né, o campo acadêmico estava... a igreja detinha esse, vamos dizer assim, esse monopólio em cima do campo acadêmico na época. Hoje a gente tem as universidades independentes, mas a gente percebe que hoje, nas universidades, nos centros acadêmicos, tem assuntos que, se não estiver muito de acordo com a linha de pesquisa do orientador ou da bancada, você é reprovado. Então tem assuntos que não podem ser contestados também. Então hoje também existe um pouco de censura. Mas essa parte aí não precisa entrar aqui não, que isso aí você dá pano para manga para outro assunto. É verdade. A gente sabe, por exemplo, que as leis da igreja, é uma coisa simples que eu vou dizer, mas é importante para a gente não parecer que a gente saiu correndo, escorregando pela culatra aí, não. Na verdade, o que as pessoas chamam de censura, ou do período em que a igreja queimava, se A, B ou C, na verdade, as regras e as leis que a igreja tinha eram para os seus fiéis, eram para os cristãos, não era uma regra para o mundo, era uma regra exclusiva para o cristão católico. É como o Papa determinar uma regra religiosa ou condenar uma prática, e isso é para os cristãos. Né? É para nós, né? É para nós, ou seja... exato. Né? Só para deixar isso bem claro. Então, assim... Eu posso ser crente, eu posso ser cristão, católico e acreditar na ciência. Com certeza, pode sim e deve até. A igreja não nega a ciência de forma alguma. Como eu disse, existe uma confusão histórica e uma confusão até retórica. Talvez aí, devido a algumas perguntas que são feitas ao longo da história, aparentemente parece existir esse conflito. De forma alguma, a igreja, em todos os seus documentos, ela sempre atribui, ela usa... sim, também da ciência para explicar fenômenos. Por exemplo, para a igreja declarar um milagre, por exemplo, ela precisa da ciência, e ela pede que a ciência investigue. Olha, isso aqui é com a ciência, não é com a gente. A partir do momento que a ciência não explica, não existe uma explicação física, química, biológica para esse fenômeno, a igreja, aqui, então, entra no nosso campo agora, é um campo teológico, aqui é um fenômeno religioso. Então, não de forma alguma, a pessoa pode sim, claro, ser crente e acreditar na ciência. Tanto que nós temos grandes crentes da história que foram cientistas. O próprio Galileu Galilei era um homem crente, ele não era... Todo mundo acha que Galileu Galilei, né, a partir do momento que ele tem aquela sua teoria ali, né, do heliocentrismo, né, baseada nos estudos de Copérnico, todo mundo acha que ele estava contra a igreja de forma alguma. Galileu Galilei era um homem temente a Deus. Galileu Galilei tinha espaço livre no Vaticano. Você tem uma ideia, ele era um cientista da igreja, que defendeu uma tese que, naquele momento, né, vamos dizer assim, quem eram os seus orientadores acadêmicos da época não concordaram. Só apenas isso. Como existe até hoje. Rudy, tem uma pessoa aqui, é o Farias Gabriel, se você puder. Você consegue enxergar aí os comentários? Tá dando boa noite aqui insistentemente. Boa noite. Deve ser alguém muito querido seu. Aí Wanda disse, é meu filho. Wanda, é minha mãe. É sua mãe mesmo? É minha mãe. Esse meu filho. Não, porque assim, a gente que convive no ambiente religioso, nós temos muitas mães, a gente é adotado por muitas mães, né? Eu mesmo, adoro abraçar e cheirar as coroas da minha paróquia todinha. Então, volta e meia, eu digo, meu filho, vem aqui. Aí eu adoro. Essa pandemia, ela vai me pagar mais tarde, viu? Porque eu tô com muita saudade de cheirar as minhas veinhas
e abraçá-las e não estou conseguindo. Mas no caso aí é sua mãe mesmo, né? É minha mãe mesmo. Ela tá ali no outro quarto costurando. Aí, mas tá ouvindo. Ó, tá ouvindo. A sua primeira, a primeira pessoa, como eu posso dizer assim, o seu primeiro discípulo, né? É a sua mamãe. Isso é muito bonito, isso é muito legal. A minha também, a minha também, que é costureira também, ela, se não assistir, tá assistindo agora, mas depois ela vai me pedir, manda um link para mim. Então, nós podemos nos utilizarmos então um pouco desse método científico, um pouco da ciência para estudar a própria palavra de Deus? Também pode, né? Não no sentido cientifista, né, da palavra, né? Cientifista da palavra, porque a Bíblia ela não é um livro de ciências. É bom a gente ter isso em mente. Não é um livro de história, apesar de ter história ali também, né? Não é um livro de ciências. Porém, pode. Por exemplo, uma ciência que contribuiu muito, muito, foi a arqueologia. A arqueologia ela contribuiu muito para os estudos científicos. A partir do século XIX para cá, existe, claro, com o advento, porque no século XIX, né, com o advento do positivismo ali, que acredita que o único conhecimento válido é aquele que pode ser comprovado cientificamente, ali no século XIX, e aí a gente tem um conflito, de novo, entre fé e razão. Por quê? Porque a ciência, principalmente o movimento positivista, ele nega realmente qualquer sentido teológico, né? Então, para ele, o único conhecimento válido é o positivo. Qualquer sentido do senso comum que não possa ser provado e comprovado, não tem valor para ele, né? Exato. Aí, pronto, isso leva a um embate ali naquele momento. Mas, né, diferente disso, a partir do século XIX, também você vai ter vários teólogos, vários cientistas religiosos que vão se utilizar da própria ciência para comprovar ou fazer um estudo mais aprofundado até da própria Sagrada Escritura. E uma dessas ciências é a arqueologia bíblica, que acaba encontrando, né, cidades da época de Jesus, ou então, enfim, em Jerusalém existem diversos centros acadêmicos que estudam essa questão. Então, pode, porém, desde que a gente considere a Sagrada Escritura como sagrada, e ela não está ali para provar, por exemplo, fatos históricos. Não é isso. Ali é um livro de revelação. É um livro da revelação de Deus. Então, não é um livro que tenha precisão científica. Aliás, não é o objetivo dele ter precisão científica. A precisão da Sagrada Escritura é a revelação de Deus e sua trajetória com a humanidade. Apenas isso. Mas sim, a gente pode utilizar da ciência para estudar alguns detalhes, né? Então, dentro da Sagrada Escritura, dentro daquilo que nós chamamos de religião, tem um contexto da fé, não é? A fé é aquele grande trampolim que nos leva a Deus, que nos faz compreender um Deus que está acima de todos nós, mas junto com a ciência, como disse você, que a igreja se utiliza da ciência para comprovar o milagre, isso é muito legal que você falou. Por quê? Porque milagro quer dizer aquilo que está fora de conhecimento, aquilo que está fora da razão. Então, veja, exatamente. O próprio milagre é a grande comprovação, por isso que a igreja traz a ciência para perto. O próprio milagre é também uma grande, não é só, mas é também uma grande comprovação da existência do que está fora dos limites, dos muros da ciência, né? Então, assim, milagre quer dizer aquilo que está fora. A ciência diz assim, diante dos nossos contextos, diante dos nossos estudos, diante das nossas avaliações, nós não encontramos resposta nenhuma. Aí sim a igreja vai e diz, é um milagre. Está fora do conhecimento humano. Não que amanhã não possa ser comprovado de uma outra forma, né? Mas, assim, por exemplo, os corpos incorruptos que tem na igreja e muitos outros, os milagres eucarísticos e outras, como se a gente for entrar nesses detalhes deliciosos, a gente não sai daqui. Tem um livro muito legal. Tem um muito legal chamado. Tem um livro muito legal chamado Conversando sobre Fé e Razão. Na conversa, são dois, um cientista e um religioso. Ele chega a uma conclusão que a fé, ela tenta explicar o porquê, né? Ou melhor, o como. Desculpe agora eu saí um pouco do coisa. A ciência busca a resposta do como, né? E a fé, os porquês. Uma coisa
não vai conseguir jamais explicar outra. Já que a fé tenta buscar os porquês, que na ciência não vai, ela vai. Se ela não puder responder o como, ela não existe. Dentro daquilo que eu falei do milagre, se ela buscar dentro dos métodos e dizer assim, nós não temos como destrinchar, dissecar, né, para que a gente possa ter uma resposta, então a gente não tem como, parou por aqui. Mas a religião vai nos porquês. Por que Deus fez o mundo? Porque só a ciência vai nos porquês. Então a ciência fica com o como e a fé com os porquês. E uma, né? Não entra no campo da outra, exato. Essa aí, André, é uma das melhores explicações que eu vi até hoje. Né? Eu já tinha ouvido essa explicação, que é uma tentativa simples de você, de uma forma muito, muito prática e pedagógica, de você entender quais os campos que cada uma delas estão. Onde é que está a fé? A fé está a partir da experiência humana com o divino, que quer entender o sentido das coisas, o sentido da vida, o sentido da sua própria existência, né? E explica o porquê de nossa existência, para onde nós vamos. Então, esse está no campo da fé. Isso quem explica é a fé. Exato. Já a ciência, ela vai explicar o como, porque a ciência, ela parte daquilo que é físico também, aquilo que a gente pode observar, aquilo que a gente pode comprovar. Isso, estou falando de ciência, do entendimento de ciência a partir do século XVI para cá, quando ela vai sendo construída ali com Descartes e tantos outros, com o pensamento iluminista, enfim, e com os movimentos do século XIX, claro. Então, que hoje, o conhecimento científico é aquele conhecimento que a gente que valida mais, né, vamos dizer assim, que valida mais o conhecimento porque a gente pode comprovar. Mas ele explica como acontece determinados fenômenos. Né? A fé, ela está mais com o porquê. Um exemplo clássico disso aí é quando a gente vai lá para o Gênesis, que é interessante quando a gente vai para o Gênesis, né? Para a criação. Né? E a gente diz, olha, mas aí está dizendo que Deus criou o universo, Deus diz, faça-se a luz foi feita, e de que Deus criou o homem do barro, mas a ciência já vai dizer ao contrário. Quem diz que está dizendo ao contrário? Ali são relatos diferentes. Vamos entender o porquê. Uma coisa a ciência e a fé, nesse caso, nessa teologia cristã, nossa, judaico-cristã, concordam. O universo teve uma origem. Isso não tem como tirar. Tanto a teologia judaico-cristã, e também islâmica, claro, que nascem do mesmo tronco, como a ciência, as duas concordam numa coisa. O universo teve uma origem. Pronto. Como? Bom, aí vamos para a ciência e vamos entender como foi que esses fenômenos aconteceram, porque quem tem que estudar isso é a ciência. Mas como eu disse, pode, por exemplo, a luz pode ser explicada. Né? Pode. A água tem H2O, hidrogênio, oxigênio, aí é o como das coisas. Mas por que foi feita a luz? Por que foi feita a própria água? Por que o ser humano... As grandes perguntas que a filosofia já se faz há muito tempo... A ciência talvez nunca responda, porque não é papel dela. Exato. Existe um lugar onde a ciência não vai conseguir chegar, né? Que é justamente o porquê, o porquê, exatamente esse o porquê. Mas ela vai explicar como. Então, como surgiu o universo? Bom, vamos lá para a ciência. A ciência, através de seus estudos, pode explicar. Nós temos a teoria do Big Bang, que é a mais famosa, que muita gente acha que ela contradiz a Sagrada Escritura. A igreja nunca falou isso. A igreja não disse isso, né? A igreja aceita, inclusive, essa teoria, que não contradiz. Mas o relato bíblico está dizendo que Deus disse, faça-se a luz. Mas aí a gente precisa entender campos diferentes, né? Exatamente. Por exemplo, a Bíblia, ali, ela não é um livro científico, ela é um livro teológico. Então, quando a gente vai para o Gênesis, por exemplo, e diz que Deus criou o universo, que Deus disse, faça-se a luz, sim, Deus fez isso mesmo. É verdade. Agora, como ele fez? Bom, vamos para a ciência. Bom, parece-me que houve um choque de átomos, né? Ele disse, faça-se a luz, a explosão aconteceu, e aí a coisa foi acontecendo. Aí vamos continuar. Aí a pessoa vai dizer, mas lá está dizendo que Deus criou o universo em 6 dias. Né? Então, mas a ciência vai dizer que levou bilhões e bilhões de anos. Aí vamos lá, vamos agora para a teologia. Evolução. Na linguagem teológica, a evolução, mas está dizendo que Deus criou, e aqui está dizendo que houve uma evolução. Vamos, então, para a teologia. Qual a explicação teológica disso? Então, quando Deus cria, Deus teve um tempo. Né? Deus teve um tempo. Quanto tempo isso levou? 6 dias.
Mas esses 6 dias são 6 dias literais, a partir do Cronos, ou são 6 dias Kairos, que é tempo de Deus? Essa é uma pergunta teológica. Então, vamos lá. O tempo de Deus é diferente do nosso. Quando na Sagrada Escritura o autor sagrado diz que Deus criou o universo em 6 dias e descansou no sétimo, ele está se referindo ao tempo de Deus. Deus teve 6 dias. Esses 6 dias não são os nossos dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Porque esses dias é criação nossa. Fomos nós que criamos. Verdade. A contagem do tempo é uma criação nossa. Não foi criação de Deus, é uma criação humana. Então, Deus, o tempo humano... 1000 anos para Deus são como um dia, né, Rudi? O próprio Salmo vai dizer isso aí. Isso, o Salmo fala isso, exato. Então, é aquela situação. O Cronos é nosso tempo. Que o dia tem 24 horas, que o minuto tem 60 segundos, que a hora tem 60 minutos. Isso aí fomos nós que criamos o ser humano ao longo, as civilizações ao longo do tempo. Como o próprio calendário, né? Enfim. Em Cristo. Então, exatamente. A Giselda, só um minuto, Rudi. A Giselda lembra uma frase aqui também muito conhecida dentro desses debates sobre fé e ciência, que é: a ciência sem a religião é manca, e a fé sem a religião é cega. Eu gosto, muito legal também essa... É muito legal essa frase. Aí, só concluindo, André, essa questão, aí a pergunta vem, né, agora aqui, mas lá na Bíblia está dizendo que Deus criou em 6 dias, tá certo? Então, vamos lá. Então, esses 6 dias lá não são nossos dias? Não, não são. Deus não criou em 6 dias? Não, Deus criou em 6 dias, mas no tempo dele, não no nosso. Deus, tudo que está na Bíblia é verdade. Deus criou, sim, em 6 dias, mas não nos nossos dias, como a gente conhece. Deus criou não a verdade, tempo, não as nossas verdades, que tem toda essa questão do senso comum, a verdade filosófica. Isso é verdade, a verdade científica. A mente humana, ela tem as suas limitações. Agora a gente está falando de coisa maior. Nós estamos falando da luz, do Deus, né? Exatamente. Então, quando Deus criou em 6 dias, é verdade, ele criou em 6 dias. Mas esses 6 dias não é os nossos dias, que a gente criou depois, que a gente inventou, certo? Esses 6 dias é o tempo de Deus. Então, a gente pode dizer que esses 6 dias que está lá na Bíblia, no tempo de Deus, se a gente tivesse como fazer essa matemática, que é impossível, mas se a gente pudesse fazer aquelas transformações matemáticas de 6 dias Kairos para 6 dias Crono, esses 6 dias, André, pode ter sido bilhões e bilhões de anos Cronos, mas apenas 6 dias Kairos. Entendi. Então, muita gente não sabe, mas acho que você até já meio que comentou sobre isso, as contribuições, as várias contribuições que a igreja deu à ciência. Sim, diversas, né? A instituição que mais contribuiu com a ciência foi a Igreja Católica. Isso é reconhecido. É reconhecido. Por isso que é estranho esse debate de que hoje a ciência, a Igreja é contra a ciência. Não, peraí. Tem alguma confusão aí no meio, houve algum desentendimento, mas de forma alguma, né? A Igreja é a instituição que mais contribuiu com a ciência. A própria universidade, quem cria é a Igreja. A própria universidade é uma criação da Igreja lá no século XI, XII. As primeiras universidades é criado pela Igreja, né? Os primeiros centros de estudo científico é criado pela Igreja. Agora, claro, a gente sabe que, de acordo com o período histórico, existiam estudos que ali, então, enfim, poderia ser contraditório para o conhecimento da época e pode ter tido esse debate, como a gente já citou, o caso de Galileu Galilei. É um debate para aquele momento. Hoje a Igreja sabe que Galileu estava muito certo. Muito e muito certo. Pronto. Mas a Igreja contribui muito. Nos estudos de astronomia, né, moderna, da Idade Moderna para cá, quem contribuiu muito foi a Igreja, tanto que um dos maiores centros de estudo... Né? Os jesuítas, que o próprio Papa é jesuíta. Os jesuítas tiveram grandes cientistas, né? Grandes. Muito. Como disse você, que até sacerdotes que estão aí nos livros de história, nos livros de ciência, as pessoas não sabem que eram padres, né? Que eram padres, né? Muita gente não sabe que eram padres. A própria teoria do Big Bang é de um padre, né? É de um padre. A última grande descoberta científica, acho que foi no final da década de 90 ali, eu lembro, quando explodiu o projeto Genoma, né? Quem é da década de 90, foi uma grande, o mapeamento genético naquilo ali para biologia, ou foi uma descoberta impressionante. Olha, quem era que liderava esses projetos? Cientistas da Igreja Católica.
cientistas da Igreja Católica. Então, a Igreja ela contribui muito para a ciência, sempre contribuiu, principalmente na astronomia. A verdade é que em nossos tempos, que hoje, graças a Deus, isso é o lado bom das tecnologias, mas deu muitas vozes, né? Hoje nós temos muitas vozes. Hoje eu brinco até em dizer, sabe, que hoje nós temos uma microcentral de TV na nossa casa. Veja, o que nós estamos fazendo agora, há 20 anos atrás, precisaria de um caminhão de equipamentos. Para fazer uma transmissão ao vivo, precisaria de uma carreta de equipamentos. Então, assim, veja como os tempos são outros, as realidades são outras. Então, mas esses tempos, as pessoas têm uma ansiedade muito grande de falar, né? E que bom de se expressar. Mas muita gente fala daquilo que não conhece, fala daquilo que não sabe. A gente volta ao que eu disse no início. A nossa fé precisa ser também explicada. Rudy, Tomás de Aquino dizia que, pela razão, o ser humano pode sim chegar ao conhecimento de Deus. O que você acha dessa frase? Meio que você já falou, né? Já comentamos. Tomás de Aquino é uma figura. Tomás de Aquino é uma figura, vamos dizer assim, única no pensamento filosófico ocidental a partir do século XII, o pai da escolástica, onde ele, claro, vai defender que a fé sobrepõe a razão, mas a fé precisa da razão. Tomás de Aquino tem muito essa ideia. Como ele era materialista, no sentido material, comparado a Agostinho, comparado a Agostinho, que era mais aquela questão espiritual, né? Então Tomás de Aquino, por beber muito em Aristóteles, ele é mais matemático, ele é mais preciso. Né? Pragmático. Isso. Alma e corpo, para eles, não são separados. Né? Não podem ser separados. Então, devido a isso, ele vai dizer que qualquer verdade, que qualquer conhecimento, qualquer busca da verdade precisa da ajuda divina. Então, aquilo que é humano, a busca incessante do ser humano pela verdade tem contribuição divina. A própria igreja reconhece isso quando na encíclica Fides et Ratio, de João Paulo II, quando ele diz que a fé e a razão são duas asas em busca da mesma verdade. São duas asas que buscam a mesma verdade, elas não se contradizem. Porque verdade sempre vai ser verdade. Verdade é sempre verdade. Então, tanto a ciência quanto a fé, eles vão se encaminhar sempre para a mesma verdade. Eles não vão se contradizer nunca. Então, Tomás de Aquino ele dá essa contribuição fantástica para o pensamento ocidental e principalmente para a compreensão de razão que a igreja ela tem hoje. É muito bom, é fantástico poder a gente fazer essas ligações, né, essas costuras, como a fé e a razão realmente elas andam juntas, né, com as suas particularidades, né, como você falou, com seus métodos. Se pela fé a gente busca a aproximação com o ente, com Deus, né, e aí a gente, através disso a gente busca uma fé que a fé para mim é dar ao outro, né? Dar ao outro um sentido. A fé é conquistar a confiança do outro. E aí entra os mistérios, né? Porque as limitações do ser humano, entra a ciência também com aquilo que é pragmático, com aquilo que é o chão onde a gente pisa. Como realmente elas duas se casam, como é bom a gente debater um assunto como esse. Acho que a gente vai precisar fazer outros encontros como esse, para debater um assunto tão gostoso quanto. Até porque tem muita coisa a ser falada ainda. Mas eu quero agora ir um pouco para a filosofia. Pode ser? Pode, vamos lá. Para você, meu querido, qual o sentido da vida? O sentido da vida, né? O sentido da vida, para mim, é uma vida dedicada ao outro. Como cristão, eu não posso deixar de obedecer ao que o nosso Senhor coloca, né? É interessante que Platão ele dizia que o homem buscava sentido na vida através do prazer, né? Do Eros, a busca do Eros era o que dava sentido à vida das pessoas. Aristóteles vai dizer que é a busca da felicidade. O que dá sentido é a busca da felicidade. O Philos, Jesus Cristo vai dizer que é o ágape. Ou seja, esse ágape é o amor perfeito, é o amor dedicado ao outro. Então, o sentido da vida é amar. O amor é o que dá sentido à vida. Amar Deus é amor. O sentido ágape. Deus é amor, né? E aí, exatamente.
quando a gente vê tantos comentários e tantas razões fora desse amor, quando as pessoas esquecem que de tudo só não pode faltar o amor, como diz o Coríntios, né? Que até a fé de transportar montanhas, né? A gente pode ter, a gente fé de ressuscitar os mortos, mas se não tiver amor, de nada De vale. nada adianta, de nada vale, exatamente. Qual o sentido da morte? São Francisco de Assis. A morte é o encontro do rio com o mar. Tudo no rio é importante, mas o rio ele só se torna infinito quando ele mergulha para sempre no mar. Ele continua a ser água, né? Mas agora de uma outra forma. Para mim, a morte é isso. É o rio se encontrando com o mar. Continua sendo água, mas deixa de ser rio. Mas agora está Então, infinito. já ia dizer, então não há fim, né? Eu acho muito gostoso a Sagrada Escritura. Poucas pessoas percebem isso, mas a Sagrada Escritura ela usa muito pouco a palavra morreu, ele morreu, mas principalmente as Sagradas Escrituras, as bibliografias mais antigas falam ele adormeceu, né? Já há esse sentido que ele adormeceu para essa vida, mas tem uma vida mais longa do rio que encontra com o mar, né? No Apocalipse de São João ele fala muito a esse respeito, né? Que ele fala até de uma segunda morte, que é essa que é a ruim, que é a morte do eterno. Então, assim, é lindo isso que você falou, porque nós viemos do eterno e voltamos ao eterno. Nele, diz o catecismo, nele vivemos, nos movemos, existimos. Acho que é mais ou menos isso que o catecismo. Exatamente. Nele somos, nos movemos e existimos. Hein? Deus explica tudo dentro dessa eternidade. E o sentido da dor? O sentido da dor, né? A dor é consequência do pecado. Então, a gente sempre tem que dar uma resposta cristã para a situação. A dor é fruto do pecado. Então, devido às nossas escolhas humanas, inevitavelmente a gente vai sentir dor e vai sentir alegrias. Então, a dor é inevitável. Você pode até perguntar, André, e é isso que talvez poucos entendam, mas, poxa, eu sou uma boa pessoa, André. Eu não faço mal a ninguém. Boa pergunta, legal. Eu não faço mal a ninguém. E por que eu sofro se eu não faço mal a ninguém? Por que eu fiz de errado se eu não faço mal a ninguém? Não, o problema não é você. O problema é o outro. Infelizmente, o outro é pecador e ele lhe machuca. Então, o outro nos causa dor. Como eu posso causar dor em alguém, o outro me causa dor. A dor é fruto do pecado. Infelizmente, a gente vai ter que conviver com ela até o dia que a gente se encontrar com o mar. Aí a dor passa. Mas como a religião é o convite de encontrar e dar sentido às coisas, né? Na religião e na fé em Cristo, que é cristocêntrica, onde Jesus está no centro, nós encontramos a razão no próprio Cristo que não se esquivou da dor. Ele poderia ter se esquivado, mas ele vivenciou toda essa realidade para nos dar o exemplo de como a dor pode sim ser semente para a vida eterna. Semente, inclusive, quem pecou para que aquela criança nascesse daquele jeito? Aí ele responde: tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, tudo ocorre para a glória de Deus. Então, até na dor a gente pode encontrar o sentido eterno, se a gente assim pensar como cristão. Aquelas rapidinhas. Amor. Vamos lá. Ágape. Ágape. Amizade. Também é amor, só que filos. Rapaz, deixa de ser filosófico. Fala uma palavra que a gente entenda. Perdão. Essencial para a salvação. Legal. Medo. Inevitável. Inevitável. Precisa Raiva. do medo. Ele precisa do... pode se estender, além da palavra, se estender um pouco. Raiva. Uhum. Raiva. Também é uma consequência do pecado. Também, né? Também é uma consequência do pecado. A raiva, ela existe justamente porque ela é fruto da ira, né? É a ira. É um pecado capital. Essa aqui vai ser rapidinha, mas depois a gente vai fazer uma outra prosa só sobre ela. Igreja. Esposa de Cristo. Família. Primeira instituição criada por Deus. Saúde.
essencial para a vida. A própria santidade é saúde. O Padre Zezinho disse que eu trago essa paz inquieta, feita de treva e de luz, desde que eu sigo o caminho do profeta chamado Jesus. Então, inquietação. Inquietação é a busca por sentido da vida. É, verdade. Ou seja, é um prego realmente, é um prego na cadeira que a gente nunca, talvez enquanto a existência aqui tivermos, a gente nunca vai deixar de ter, né? Que bom que a gente não perde, que não perde essas mãos frias. Antes de entrar aqui na live, todas as vezes e em todos os momentos, eu também sinto, né, essa inquietação, porque a minha palavra vai chegar em vários ouvidos, né? Pessoas que a gente, que todos são importantes, mas ainda mais tem aqueles que não seguem, aqueles que emprestam seus ouvidos para nos ouvir. Então, a responsabilidade, às vezes, me faz ir no banheiro umas 3 vezes antes de ligar o meu celular. Que bom se todas as pessoas pudessem saber disso. Exato. E como cristão, a responsabilidade triplica. Não é verdade? Olha, por exemplo, então, a inquietação é algo importante para o cristão. Desejo. Importante, porém não cair no hedonismo. Ou seja, desejar a gente pode, mas não fazer do desejo o sentido para a nossa vida. Ah, entendi. Não hedonismo. Fazer, porque aí o hedonismo. A gente pode cair no hedonismo aí. É aquela busca do desejo, achar que a felicidade está no desejo, nas realizações do meu desejo. Até interessante até porque o desejo é um saco sem fundo, né? A gente nunca vai encher, né? Enche por cima, sai por baixo. Nunca, né? Exato. Acho que a avareza, o dinheiro, o prazer, o sexo, sei lá, os campeonatos a ser vencido, tanta coisa, né? Desejo, né? O prazer que se a gente pudesse ter, né? Nunca vai encher esse fundo aí, né? Nunca. Então, se a gente levar uma vida, exatamente, se a gente levar uma vida pelo hedonismo, para essa ideia do desejo que eu preciso saciar, eu preciso ter meu iPhone novo, olha, só um novo iPhone e eu quero. Oba! Aí eu tenho que comprar, eu preciso comprar isso aqui e eu quero aquela garota que é muito bonita, eu tenho desejos com ela, então tudo, e quando a gente leva a nossa vida somente em busca disso, ela é um saco sem fundo. É um saco sem fundo. E depois que a gente realiza esse desejo, ele já não é mais desejo. Ele não é mais desejo. É perigoso. A filosofia tão querida por nós, ela fala muito sobre isso, né? Muito. Platão era que dizia essa situação, fala né? Fala demais. O Eros, né? A busca do Eros era que dava motivo ao homem viver, né? E aí esse é o problema, né? Porque a nossa vida fica vazia. E depois ainda teve um tal de Freud aí, que se a gente for falar, vai longe. E fé. A gente tem, acho que uns 2 ou 3 minutinhos. Eu quero que você fale de fé e eu quero que você linke essa fé a uma mensagem para as pessoas que vão ouvir a nossa live, que vão ver pelo YouTube, pelas mensagens do momento, essa pandemia. A gente não pode estar descolado do mundo. Todos nós estamos vivendo isso, né? Então eu quero que você fale sobre fé e aí já... Pronto. Fé, para mim, é a arte do encontro. Fé é a arte do encontro. É a arte do encontro com o divino e do humano com o divino. E é justamente através dessa fé que a gente tem a possibilidade de conhecer a Deus e a partir de Deus a gente se conhecer e conhecer o outro. Então aqui eu já estou fazendo um paralelo com a mensagem. Sim, que legal. Conhecer, ter o conhecimento e também buscar conhecer a Deus é necessário a fé. Então a fé para mim é a arte do encontro, que é necessário ser exercitada. Então, toda arte, ela precisa ser exercitada. Toda arte, ela precisa ser consumida também. Então, a vida sem a arte, ela não é nada. Portanto, se eu acho que a fé é a arte do encontro, então, que a gente possa aproveitar sempre esse encontro para que a gente possa se conhecer, se encontrar e se encontrar com o divino. Irmão, cara, que bate-papo legal, viu? Gostoso demais. Rapaz, eu não tenho dúvida que a gente vai ter muitos outros iguais a esse, com fé em Deus. Porque a gente tem carência como o próprio nome do projeto diz, prosear. A gente gosta né, dos alpendres e das lareiras, como dizia o padre Zezinho, que antigamente as pessoas sentavam lá e bateavam.
também a gente encontra o sentido da vida para isso. Meu irmão, só falta 13 segundos. Deus te abençoe. Como não amar? Amém. É Rudy Gley, né? Rudy Gley. Rudy Gley. Como não amar? Um beijo.